Que a graça e a paz de Deus seja com todos meus amados irmãos e ouvintes. Certa vez, os discípulos pediram a Jesus que ensinasse a eles a orar. Sim, eles estavam querendo aprender a orar, falar com o Pai, porque eles viam Jesus orando diversas vezes e aquilo ali também tocava o coração deles, com certeza. E eles pediram a Jesus para que Jesus ensinasse-os a orar. Hoje, muitas pessoas fazem a chamada oração do Pai Nosso. Sim, mas poucas pessoas observam o que realmente aconteceu ali naquele momento e em que tempo Jesus estava vivendo. Sim, porque Jesus ele veio cumprir a lei. Ali naquele momento, a lei ainda estava em vigor. Sim, Jesus, quando reuniu os seus discípulos e os ouvintes, Jesus falou para eles obedecerem à lei. Sim, obedecerem à lei. Essa mesma lei que ele destruiu na cruz, que ele pôs fim à lei ali na cruz. Ele disse, está consumado, porque a lei era o antigo pacto e a graça é o novo pacto, ou seja, a lei era a partir de Moisés até a cruz. Sim, até a cruz, que Jesus findou ali aquele antigo pacto, estabelecendo sim um segundo pacto e novo e único pacto, que é a graça. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, muitas pessoas hoje, elas oram dessa maneira. Sim, elas oram dessa maneira. Sendo que aqui ainda está no antigo pacto. Sim, está no antigo pacto. Mas as pessoas não se atêm a isso, porque elas desconhecem, muitas delas, porque algumas já estão percebendo que realmente ali se trata do antigo pacto. Porque de Mateus a João é o antigo pacto, não é Novo Testamento. Não é Novo Testamento. Ali está relatando a passagem de Jesus em vida. E diz a palavra que um testamento ele só tem valor com a morte do testador. E ali Jesus está vivo, Jesus está cumprindo a lei. Diz a palavra que ele veio cumprir a lei. Ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei. E ele veio cumprir a lei. E realmente ele cumpriu a lei. E na cruz ele disse, está consumado. Então, todas essas passagens que trata a partir de Mateus até João, está se referindo à passagem de Jesus em vida cumprindo a lei. Sim, dizendo também muitas coisas para nós da graça, porque já estava sendo anunciada. Mas Jesus estava tratando diretamente com os judeus. Inclusive ele dizia para os seus discípulos, olha, não vão à cidade de samaritanos, nem vá aos gentios, que são povos não judeus, não vá a eles, porque eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 23, Paulo diz assim: Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos escritos nos céus, e a Deus,
o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Olha só, Paulo está dizendo que nós já estamos no reino de Deus. Sim, já estamos no reino de Deus. Essa é a nova aliança. Lá atrás, Jesus está ensinando eles a orarem, falando: venha a nós o teu reino. Só que hoje, após a cruz, o reino veio a nós. Sim, veio. Diz a palavra que Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Santo Espírito para estar conosco. Sim, ele disse que ele e o Pai viriam e habitariam em nós. Nós estamos numa nova aliança e nós já estamos no reino de Deus. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 22 ao 25, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou pão e, abençoando-o, o partiu e dei-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Olha só o que Jesus está falando. Ele está dizendo aqui que aquele pacto antigo estava terminando. Sim, porque ele pegou aquele pão e aquele suco e ele simbolizou como se fosse o corpo dele, para que os discípulos entendessem que seria um novo pacto, ou seja, após cruz. Sim, o pacto, um novo pacto ia ser estabelecido após a cruz. Então ele disse, tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, e beberam. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do pacto que por muitos é derramado. Olha só, o pacto que por muitos é derramado, ou seja, ele ia derramar o sangue dele, ia morrer para estabelecer um novo pacto. Interessante, não é um pacto com todos. Ele está dizendo um pacto com muitos. Que muitos são esses? Aqueles que haveriam de crer nele. Sim, porque ele diz que o reino está preparado desde antes da fundação do mundo. E era quem que ia pertencer a esse novo pacto, que iam receber esse novo pacto? Os seus escolhidos. Jesus já estava dizendo que haveria o novo pacto, porque o antigo estava terminando. E Jesus acrescenta ainda dizendo: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. Muitas pessoas hoje pegam o pão e o suco e celebram a chamada Santa Ceia, sendo que ali Jesus está celebrando a Páscoa judaica, que deveria ter um cordeiro para perdoar pecado. E Jesus pegou aquele pão e simbolizou o cordeiro, que era ele. Simples assim. E Jesus ainda vai adiante, dizendo que ele não beberia mais daquele fruto até o dia em que iria beber novo no reino de Deus. Olha, se hoje nós já estamos no reino de Deus, segundo Paulo, por que Paulo afirmou que nós estamos no reino de Deus?
porque Jesus já tinha ressuscitado. Inclusive, foi o Jesus ressuscitado que se apresentou para Paulo, dizendo: Paulo, você me persegue, Paulo, tu está perseguindo a mim, perseguindo ao meu povo, a minha igreja. Você está perseguindo a mim. Então, Paulo tinha ciência de que já estávamos no reino de Deus, porque a cruz já havia sido passada e Jesus já tinha ressuscitado. Sim. Então Jesus aqui está falando que beberia novo no reino. Quando Jesus disse aqui, naquela celebração daquela Páscoa com seus discípulos, que ele não beberia mais do suco da videira e que iria beber ele novo no reino de Deus, ele estava dizendo que iria beber conosco no novo pacto. Sim, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele não consiste nem beber nem comer, ou seja, não é bebida e nem comida. Se não é bebida nem comida, como que alguém pode interpretar isso aqui como se sendo um alimento sólido? Não, é um alimento espiritual. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 4, versículo 33 e 34. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Olha só o que Jesus está dizendo, que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. E Jesus, quando ele morreu, ressuscitou na cruz, ele havia dito que ele iria habitar em nós. Ele disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ou seja, se Jesus ressuscitou e agora o Espírito dele do Pai habita em nós, o reino foi estabelecido. A comida e a bebida ele faz aonde? Em nossas vidas, porque o comer e beber na concepção de Cristo é fazer a vontade do Pai. Então, todas as vezes que nós estamos falando de Cristo, testemunhando Cristo neste mundo para as pessoas, nós estamos comendo e bebendo no reino de Deus. Porque esse ministério é o ministério do Espírito. Sim, é ministério do Espírito. Muitas pessoas dizem: eu tenho que comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco para se santificar, que é chamada Santa Ceia. Mas na Bíblia não existe Santa Ceia, existe a Páscoa e Jesus simbolizando aquele pão e aquele suco como sendo o Cordeiro, ou seja, sendo ele. Sim, que iria fazer um novo pacto, que o Cordeiro perdoava pecado na lei. E o nosso Cordeiro já foi imolado na cruz uma vez para sempre, que foi Cristo. E esse alimento, hoje na graça, é fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, quando ele estava em carne aqui neste mundo, ele estava comendo e bebendo. De que maneira? Fazendo a vontade do Pai, que ele mesmo disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Por que ele disse que só comeria e beberia daquele suco e da videira quando ele estivesse no reino de Deus? Porque ele iria morrer. Ele iria morrer e não ia mais fazer a obra do Pai aqui, morto, porque ele ia morrer. Mas sendo que quando o reino fosse estabelecido, ele ia fazer de novo. Como? Em nós.
em nós, sim, porque Jesus, ele morreu, ficou 3 dias, né, sem fazer a vontade do Pai neste mundo, vou dizer assim, em carne, mas ele ressuscitou e hoje o Santo Espírito dele habita em nós. E em nós ele está comendo no reino de Deus que já está estabelecido. Dessa maneira, Jesus, antes dele ser levado aos céus, Jesus reuniu seus discípulos e, orando pelos discípulos, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje, nós somos santificados, não é no monte, não é na dita Santa Ceia, comendo pão com suco, não é fazendo sacrifícios, não, sacrifício único e exclusivo que foi o suficiente, Cristo fez na cruz. Cristo fez na cruz. O sacrifício suficiente, Jesus Cristo fez na cruz. Nós hoje vivemos um novo pacto. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Irmãos, eu convido a todos a meditarem nessas palavras e vir realmente ao reino de Deus e viver o reino de Deus, que é um reino espiritual. E Jesus, ele está hoje com aqueles que receberam esse reino. Jesus está comendo e bebendo com ele, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus possa iluminar a sua mente e você possa entender que nós já estamos no reino de Deus, que Cristo já está comendo e bebendo conosco neste reino e que a palavra dele é que nos santifica. Sim, nós somos santificados pela palavra. Não é pelas obras. Não é pelas obras. É pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Que Deus venha nos iluminar cada vez mais para entendermos o seu propósito em nossas vidas. Graça e paz. Amém.